Na quietude do entardecer, sob o céu tingido de tons alaranjados e rosados, ergue-se a silhueta imponente da cruz que mudou o curso da história. Ali, no alto da colina do Gólgota, um momento de dor e redenção se desdobra diante de nossos olhos. Entre os que observavam aquele sacrifício extraordinário, havia um homem cujo gesto simples deixaria um legado duradouro: o soldado romano que perfurou o lado de Jesus com uma lança. Este ato, muitas vezes esquecido nos anais da história, carrega consigo profundos significados de fé, cumplicidade e transformação pessoal. Quem era esse soldado? Quais foram seus pensamentos naquele instante de tensão e compaixão? E, mais importante, como aquele ato singular moldou o destino daquele homem e, por extensão, de todos nós? Ao explorarmos a jornada desse soldado, adentramos não apenas os eventos que cercaram a crucificação, mas também mergulhamos nas profundezas da condição humana. Através de descrições vívidas e narrativas emocionantes, revelaremos como um gesto aparentemente simples desencadeou uma série de transformações que transcenderam o tempo e tocaram vidas de maneiras inimagináveis. Prepare-se para uma viagem que une história, emoção e reflexão, onde cada detalhe traz à vida as escolhas e consequências que definem nosso caminho. Descubra como o legado daquele soldado ressoa até os dias de hoje e inspire-se a refletir sobre o seu próprio destino após este encontro marcante. O cenário se desenrola nas ruas movimentadas de Jerusalém, poucos dias antes da crucificação. O soldado romano, Marco Aurélio, conhecido por sua disciplina e lealdade ao império, caminha entre a multidão agitada. O sol brilha intensamente, refletindo sobre as armaduras e capacetes dos soldados que patrulham a cidade. Marco, com seus 30 anos, carrega não apenas o peso de sua espada, mas também as dúvidas que silenciosamente assombram sua mente. Enquanto observava a cidade, rumores de um homem chamado Jesus se espalhavam rapidamente. Histórias de milagres, curas e ensinamentos revolucionários criavam uma mistura de admiração e temor entre os habitantes. Marco, designado para manter a ordem, sente a tensão crescer a cada dia que se aproxima o dia da execução. Em uma manhã particularmente quente, Marco é designado para escoltar Jesus para o local da crucificação. O grupo é composto por soldados carregando armas, estandartas e túmulos para assegurar que nada interrompa o processo. Jesus, sereno e destemido, caminha à frente, cercado por uma multidão de seguidores e curiosos. O contraste entre a tranquilidade de Jesus e a rigidez militar de Marco é evidente. Durante o trajeto, Marco observa de perto as reações das pessoas. Crianças apontam, mulheres choram e os líderes religiosos murmuram entre si. A presença de Jesus parece afetar até mesmo os mais endurecidos soldados. Marco, que sempre cumpriu suas ordens sem questionar, começa a sentir uma estranha mistura de respeito e inquietação. Ao chegarem ao Gólgota, o ar fica pesado com o cheiro de suor e angústia. Jesus é pregado na cruz, e Marco, encarregado de garantir que tudo ocorra conforme o plano, se aproxima para cumprir sua função. É neste momento que a história de Marco começa a se entrelaçar profundamente com o destino de Jesus, marcando o início de uma jornada de transformação pessoal que desafiaria todas as suas crenças e decisões passadas. Conforme o dia da crucificação se aproxima, Marco Aurélio encontra-se cada vez mais atormentado por pensamentos conflitantes. Suas noites são preenchidas por sonhos inquietantes e reflexões sobre o significado de sua missão. Ele sempre se considerou um homem de lógica e dever. Mas a presença serena de Jesus e as reações emocionais das pessoas ao redor começam a abalar suas convicções. Em um momento de pausa, Marco observa uma mãe consolando seu filho pequeno que assistia à cena com olhos arregalados. A vulnerabilidade da criança e a compaixão da mãe despertam algo dentro de Marco.
uma empatia que ele há muito tempo reprimia sob a rigidez militar. Ele se pergunta se a crueldade que está prestes a perpetuar é realmente justificada, ou se há uma dimensão mais profunda naquilo que está testemunhando. Durante a cerimônia de crucificação, Jesus mantém uma postura de calma e perdão, mesmo diante das provocações e insultos das multidões. Marco observa atentamente cada gesto e palavra, percebendo uma força interior que transcende a dor física e o sofrimento. A resiliência de Jesus começa a inspirar uma transformação silenciosa em Marco, que se pega questionando a natureza de sua própria fé e lealdade. Enquanto os momentos finais da crucificação se desenrolam, Marco sente uma mistura de alívio por completar sua tarefa e uma inquietação crescente sobre as implicações morais de suas ações. Ele percebe que aquele ato, aparentemente simples, pode ter consequências que vão além do seu entendimento imediato. A figura de Jesus, marcada por um sacrifício voluntário, torna-se um símbolo de algo maior para Marco, algo que ele começa a buscar compreender em meio à escuridão de suas dúvidas. Nesse interlúdio, a história de Marco Aurélio não é apenas a de um soldado romano, mas também a de um homem em busca de significado e redenção. As sementes de transformação são plantadas, prenunciando uma jornada que desafiará suas crenças mais profundas e moldará seu destino de maneiras inesperadas. À medida que as horas se arrastam no Gólgota, o ambiente ao redor se torna ainda mais tenso e carregado de emoções. Marco Aurélio, incumbido de garantir que tudo ocorra conforme o protocolo romano, observa atentamente cada movimento. No entanto, é durante um momento aparentemente comum que a reviravolta começa a se desenrolar. Enquanto ajusta a posição das estacas que sustentarão a cruz, Marco percebe um brilho incomum emanando do semblante de Jesus. Movido por uma curiosidade inexplicável, ele se aproxima discretamente, tentando entender a origem daquele brilho sereno. É então que uma luz suave envolve Jesus, criando um halo de paz que contrasta fortemente com a brutalidade da crucificação. Nesse instante, uma sensação de calor e tranquilidade invade o coração de Marco. Ele sente uma voz suave, quase como um sussurro no vento, dizendo: "Perdoa-os, pois não sabem o que fazem." Essas palavras ressoam profundamente dentro dele, desafiando tudo o que ele outrora acreditou ser verdade sobre dever e justiça. A gentileza e o perdão expressos por Jesus despertam nele uma consciência adormecida, forçando-o a confrontar suas próprias ações e motivações. Marco, geralmente composto e inabalável, sente lágrimas começarem a escorrer por seu rosto. Ele se questiona sobre a verdadeira natureza de poder e controle, percebendo que a verdadeira força pode residir na compaixão e no perdão. Esse momento de revelação não apenas abala suas crenças militares, mas também planta a semente de uma transformação pessoal profunda. Enquanto a luz se dissipa e a multidão volta a concentrar-se na crucificação, Marco se encontra dividido entre o dever imposto e a nova compreensão que começou a emergir dentro dele. Essa dualidade interna estabelece o palco para a contínua jornada de Marco em busca de redenção e significado, marcando o início de uma metamorfose que desafiará todas as suas convicções anteriores. Após a revelação intensa que Marco Aurélio experimentou, as reações ao seu redor começam a se manifestar de maneiras diversas. Enquanto a multidão permanece focada na crucificação, pequenos gestos e olhares revelam o impacto silencioso daquele momento transformador. Marco, agora dividido entre seu dever militar e a nova compreensão interior, tenta esconder suas emoções, mas a luta interna é evidente em seus olhos cansados. Jesus, imperturbável, continua sua missão de transmitir uma mensagem de amor e perdão, mesmo sob sofrimento extremo. Sua calma diante da dor inspira não apenas Marco, mas também outros presentes. Alguns dos soldados começam a pressionar uns aos outros, resmungando sobre a tolice de seguir ordens que resultam em tamanha crueldade.
Um jovem soldado, visivelmente afetado pelas palavras de Jesus, hesita antes de discursar contra uma ordem brutal, demonstrando as primeiras sementes de dúvida entre as fileiras romanas. Entre os espectadores, a reação é igualmente variada. Os seguidores de Jesus murmuram orações silenciosas, fortalecendo sua fé através da dor. Já alguns dos líderes religiosos assistem com desdém, vendo no comportamento de Jesus uma ameaça à ordem estabelecida. As mulheres na multidão, especialmente aquelas que conheciam Jesus pessoalmente, choram abertamente, compartilhando seu sofrimento e questionando o destino de seu mestre. Marco, percebendo a crescente discordância e a sutil mudança na dinâmica entre os soldados, sente-se ainda mais isolado em sua jornada interna. Ele começa a evitar o contato com seus companheiros, mergulhando em pensamentos profundos sobre justiça e compaixão. A tensão entre cumprir ordens impiedosas e seguir um caminho de humanidade e empatia torna-se cada vez mais insuportável para ele. Enquanto isso, pequenas interações começam a ocorrer, como discussões silenciosas e olhares cúmplices entre aqueles que compartilham dúvidas semelhantes. A atmosfera no Gólgota se torna um caldeirão de emoções contraditórias, onde a rigidez militar se choca com uma crescente consciência moral. Marco se vê forçado a ajustar sua perspectiva, reconhecendo que a verdadeira força pode não estar na imposição de poder, mas na capacidade de compreender e perdoar. Essa nova realidade obriga Marco a reconsiderar suas prioridades e responsabilidades, preparando-o para os desafios e decisões que virão a seguir. A transformação interna que começou naquele momento de revelação começa a se solidificar, guiando-o em direção a um destino inesperado e profundamente pessoal. Com a transformação interna de Marco Aurélio começando a se consolidar, novos desafios emergem, complicando ainda mais sua jornada em busca de redenção. Logo após a crucificação, Marco recebe uma ordem direta de seu comandante: investigar e suprimir um crescente movimento de seguidores de Jesus, que, apesar da morte de seu líder, continuam a espalhar suas mensagens de paz e amor. Esta missão não apenas coloca Marco em conflito com suas próprias convicções recém-descobertas, mas também o obriga a confrontar a realidade das implicações de suas ações durante a crucificação. Além das ordens militares, a vida pessoal de Marco também entra em turbulência. Ele descobre que sua esposa, Lúcia, está esperando seu segundo filho. A notícia traz uma mistura de alegria e medo, aumentando a pressão sobre Marco para manter sua posição e segurança para sua família. A iminente responsabilidade paternal faz com que ele questione ainda mais seu papel como soldado e homem, ponderando se deve continuar a tração sobre as ordens ou seguir seu novo caminho de compaixão e entendimento. Paralelamente, uma antiga amiga de infância, Helena, retorna a Jerusalém. Ela sempre foi uma figura de apoio e compreensão para Marco, mas seu retorno traz à tona memórias e sentimentos que ele havia enterrado. Helena, agora envolvida em atividades humanitárias e ajudando os necessitados, representa o que Marco poderia alcançar se abraçasse sua nova perspectiva. No entanto, a presença dela também o obriga a enfrentar medos e dúvidas sobre sua capacidade de mudar e proteger aqueles que ama. Esses novos desafios criam uma teia complexa de responsabilidades e emoções que Marco deve navegar. A pressão militar para suprimir os seguidores de Jesus, combinada com as obrigações familiares e os laços emocionais com Helena, coloca Marco em uma posição delicada, onde cada decisão pode determinar não apenas seu próprio destino, mas também o daqueles ao seu redor. A introdução dessas subtramas aprofunda a narrativa, explorando as múltiplas facetas da transformação de Marco e preparando o terreno para conflitos internos e externos mais intensos. Enquanto Marco Aurélio luta para equilibrar suas obrigações militares com sua recém-descoberta empatia, as interações ao seu redor se tornam cada vez mais complexas e emocionalmente carregadas. Uma tarde, enquanto patrulha os bairros de Jerusalém,
Marco encontra-se frente a frente com Helena, sua amiga de infância, que retornou com propósitos humanitários. Helena, agora uma defensora fervorosa dos ideais de amor e compaixão de Jesus, reconhece a mudança sutil em Marco e tenta alcançá-lo com palavras de encorajamento. Marco, sinto que você mudou. Há uma luz dentro de você que antes não existia. Não deixe que as ordens ceguem seu coração, diz Helena, segurando sua mão com delicadeza. As palavras dela ressoam profundamente em Marco, que se encontra dividido entre a lealdade ao exército e o chamado interno para seguir um caminho mais compassivo. Ele sente a tensão crescer em seus ombros, consciente de que cada interação com Helena o força a confrontar seus próprios dilemas emocionais. Paralelamente, durante uma reunião com seus oficiais, Marco é pressionado a liderar a investigação contra os seguidores de Jesus. Um dos soldados mais jovens, Júlio, expressa suas reservas de forma mais aberta, revelando dúvidas sobre a missão. Será que estamos realmente fazendo a coisa certa, Marco? O que acontece se os ideais de Jesus se espalharem como você tem dito? A pergunta de Júlio incita um debate interno em Marco, que se vê diante da necessidade de exercer autoridade enquanto luta com suas próprias crenças emergentes. Em um momento de introspecção, Marco visita a casa de sua esposa, Lúcia, compartilhando suas angústias e medos. Lúcia, percebendo a tormenta interna do marido, oferece um abraço reconfortante e palavras de apoio. Você sempre foi um homem de força e integridade. Confie em si mesmo e no que acredita ser o certo. Ela o encoraja. Essas conversas intensificam os dilemas emocionais de Marco, forçando-o a avaliar onde realmente reside sua lealdade: nas ordens que recebe ou na busca por um propósito mais significativo. Essas interações complexas revelam a profundidade dos conflitos internos de Marco, destacando a luta entre dever e moralidade. Cada encontro com Helena, Júlio e Lúcia serve como um espelho, refletindo suas dúvidas e incentivando-o a questionar as escolhas que moldarão seu destino. A tensão emocional se acumula, preparando o terreno para decisões cruciais que definirão não apenas o futuro de Marco, mas também o impacto de seu legado. À medida que os dias seguem após a crucificação, a tensão em Jerusalém cresce exponencialmente. A ordem de Marco Aurélio para investigar os seguidores de Jesus começa a gerar rumores e hesitações entre os soldados. A cidade, já abalada pelos eventos recentes, se vê dividida entre o medo do desconhecido e a esperança inspirada pelo sacrifício de Jesus. Marco, agora profundamente influenciado pelas palavras e ações de Jesus, enfrenta um dilema crescente. Durante uma patrulha noturna, ele intercepta um grupo de seguidores reunidos secretamente em uma casa escondida. Entre eles está Mara, uma jovem que perdeu sua família durante a tumultuosa celebração da Páscoa. Mara compartilha com Marco histórias sobre as palavras de Jesus, enfatizando a importância do amor, perdão e renovação espiritual. Sua sinceridade e paixão plantam ainda mais dúvidas na mente de Marco sobre a missão que lhe foi confiada. Enquanto investiga mais a fundo, Marco descobre que Helena, sua amiga de infância, está envolvida em uma rede subterrânea que busca preservar os ensinamentos de Jesus e ajudar os necessitados. Essa descoberta coloca Marco em uma posição delicada, pois ele deve equilibrar sua lealdade ao exército com os laços pessoais que têm se fortalecido durante sua jornada de transformação. A presença de Helena na resistência não apenas complica sua missão oficial, mas também o força a confrontar suas próprias crenças e medos. Paralelamente, Júlio, o jovem soldado que expressou reservas anteriormente, procura Marco em segredo. Ele revela que tem informações sobre líderes emergentes que estão tentando organizar uma comunidade baseada nos ideais de Jesus. Júlio teme pelas consequências se esses grupos forem suprimidos com rigor militar e implora pela orientação de Marco, demonstrando confiança em seu julgamento. Essa aliança inesperada entre Marco e Júlio sinaliza uma mudança significativa
nas dinâmicas dentro do exército romano, onde a dúvida e a busca por significado começam a se infiltrar. Além disso, Lúcia, a esposa de Marco, enfrenta seus próprios desafios enquanto prepara a chegada do segundo filho. Ela luta para apoiar Marco em sua batalha interna, ao mesmo tempo em que mantém a estabilidade da família. A pressão emocional sobre Lúcia adiciona uma camada adicional de complexidade à vida de Marco, forçando-o a considerar não apenas seu destino individual, mas também o bem-estar daqueles que mais ama. Esses novos elementos de intriga e os relacionamentos cada vez mais complexos intensificam a tensão na narrativa, colocando Marco em uma encruzilhada onde cada decisão pode ter repercussões profundas e duradouras. A combinação de alianças inesperadas, descobertas reveladoras e responsabilidades pessoais cria um ambiente carregado de emoção e suspense, preparando o terreno para o clímax iminente da história. Com a tensão atingindo seu ápice, Marco Aurélio se vê diante de decisões que definirão não apenas seu destino, mas também o futuro daqueles que o cercam. A ligação entre Marco e Helena se fortalece à medida que ela revela os planos de uma comunidade nascente, fundamentada nos ensinamentos de Jesus. Helena compartilha detalhes sobre encontros secretos, onde os seguidores debatem como reconstruir a sociedade baseada em amor, perdão e solidariedade, afastando-se das hierarquias opressivas do Império Romano. Enquanto isso, Júlio, o jovem soldado que antes expressou dúvidas, aproxima-se de Marco com informações cruciais sobre uma conspiração iminente. Ele revela que certos oficiais corruptos planejam usar a crescente instabilidade para assumir o controle de Jerusalém, explorando o medo e a confusão pós-crucificação para fortalecer seu poder. A descoberta de Júlio adiciona uma camada extra de urgência à missão de Marco, pois agora ele deve não apenas lidar com os seguidores de Jesus, mas também com a ameaça interna representada pelos oficiais renegados. Em uma noite silenciosa, Marco decide confrontar diretamente seu comandante, confrontando-o sobre a ética das ordens que estão sendo dadas. O comandante, impaciente e inflexível, reprime Marco severamente, exigindo obediência incondicional e ameaçando sua carreira militar caso ele insista em suas dúvidas. Esse confronto testa a coragem de Marco e solidifica sua decisão de seguir seu próprio caminho, mesmo diante das consequências pessoais e profissionais. Paralelamente, Helena organiza um encontro clandestino para discutir estratégias de proteção e disseminação dos ensinamentos de Jesus. Marco, dividido entre sua lealdade ao exército e seu compromisso emergente com os ideais de compaixão, decide participar secretamente. Durante a reunião, ele testemunha a genuína dedicação e esperança dos seguidores, reforçando sua determinação em apoiar a construção de uma nova comunidade. No entanto, a presença de Marco também aumenta o risco de ser exposto, exigindo que ele equilibre cuidadosamente sua participação para não comprometer tanto a missão quanto sua posição dentro do exército. No auge dessa complexa teia de acontecimentos, Marco enfrenta um dilema final: seguir as ordens e continuar a reprimir os seguidores de Jesus, garantindo sua segurança e a de sua família, ou abraçar plenamente os ideais de amor e redenção, mesmo que isso signifique desafiar o Império Romano e enfrentar possíveis represálias. Essa decisão culmina em um momento de intensa reflexão e coragem, preparando o terreno para o clímax inevitável da história. A noite estava particularmente silenciosa em Jerusalém, quando Marco Aurélio finalmente chegou ao ponto de inflexão de sua jornada. As estrelas brilhavam intensamente no céu, testemunhando o momento decisivo que se desenrolaria abaixo. Após semanas de conflitos internos e externos, Marco sabia que chegara a hora de fazer uma escolha definitiva que definiria seu destino e o futuro daqueles ao seu redor. Naquele momento, uma reunião clandestina estava prestes a acontecer no esconderijo dos seguidores de Jesus. Helena,
ciente da tensão crescente, pediu a presença de Marco para discutir os planos de proteção e disseminação dos ensinamentos de Jesus de forma mais ampla. Relutantemente, Marco concordou em participar, sabendo que sua presença poderia significar perigo tanto para ele quanto para os outros. Ao chegar ao local, Marco foi confrontado tanto pela sinceridade dos seguidores quanto pela iminente ameaça dos oficiais corruptos que buscavam consolidar o poder em meio ao caos pós-crucificação. Júlio, agora aliado de confiança, estava presente para oferecer apoio e garantir que Marco não estivesse sozinho nessa empreitada. A atmosfera estava carregada de expectativa e apreensão. Enquanto as discussões se aprofundavam, os oficiais renegados, liderados pelo implacável legato Caio, descobriram a existência da reunião. Com um grito de ordem, eles invadiram o esconderijo, criando um confronto direto entre as forças leais a Jesus e os soldados corruptos. O ambiente estourou em caos, com gritos, armas desembainhadas e a luta pela sobrevivência tomando conta de todos. Marco, dividido entre seu dever militar e sua nova crença na compaixão, teve que agir rapidamente. Em um ato de coragem e determinação, ele se posicionou entre os seguidores e os oficiais, defendendo os ideais de paz e amor que havia aprendido a valorizar. Sua intervenção não apenas salvou inúmeras vidas, mas também inspirou alguns dos oficiais a questionarem suas próprias ações e a se unirem à causa de justiça e redenção. Este momento culminante não apenas selou o destino de Marco, mas também marcou o início de uma nova era para Jerusalém, onde o legado do soldado que perfurou Jesus na cruz se transformaria em um símbolo de esperança e transformação para todos. Com o caos da noite ainda ressoando nas ruas de Jerusalém, a transformação de Marco Aurélio alcança seu ápice. A coragem demonstrada durante o confronto não apenas salvou vidas, mas também plantou as sementes para uma mudança duradoura na mentalidade dos soldados e da comunidade. Ao ver os oficiais renegados se renderem e alguns até mesmo se unirem aos ideais de paz e compaixão, Marco percebe que sua jornada de redenção está dando frutos além de suas próprias expectativas. Nos dias que se seguem, Jerusalém começa a experimentar uma nova era de entendimento e tolerância. Os seguidores de Jesus, antes perseguidos, agora encontram espaço para disseminar suas mensagens sem medo de repressão. Helena, ao lado de Marco, lidera iniciativas humanitárias que ajudam a reconstruir a comunidade, fortalecendo os laços de solidariedade e apoio mútuo. Lúcia, com a chegada de seu segundo filho, simboliza a esperança e a continuidade da vida que surpreendentemente se alinha com a renovação espiritual que permeia a cidade. Marco, antes um homem rígido e obediente, agora abraça plenamente os ideais de compaixão e perdão que testemunhou na cruz. Sua transformação interna reflete-se em suas ações diárias, onde ele busca constantemente equilibrar suas responsabilidades militares com sua nova compreensão de justiça e humanidade. A jornada que começou com um ato de dúvida culmina em uma vida dedicada a promover a paz e a redenção, deixando um legado que ecoa através dos tempos. A história de Marco Aurélio é um testemunho poderoso de como um único gesto de compaixão pode desencadear uma avalanche de mudanças positivas. Sua evolução de soldado a defensor da paz inspira-nos a refletir sobre nossas próprias escolhas e a importância de seguir a nossa consciência, mesmo diante das adversidades. O legado daquele soldado que perfurou Jesus na cruz não é apenas uma narrativa histórica, mas uma lição eterna sobre coragem, transformação e o poder redentor do perdão. À medida que concluímos a emocionante jornada de Marco Aurélio, somos convidados a refletir sobre as profundas lições que essa história nos oferece. A transformação de um soldado rígido e obediente em um defensor apaixonado da paz e da redenção
nos mostra o poder que reside em cada um de nós para mudar e influenciar o mundo ao nosso redor. Através das escolhas de Marco, aprendemos sobre a importância da empatia, do perdão e da coragem de seguir nossa própria consciência, mesmo quando isso significa desafiar o status quo. Os próximos passos para os personagens são tão inspiradores quanto desafiadores. Marco, agora empenhado em promover a paz e a solidariedade, lidera iniciativas que buscam reconstruir Jerusalém com base nos ensinamentos de amor e compaixão. Helena continua sendo uma aliada fiel, apoiando Marco em suas missões humanitárias e ajudando a fortalecer a comunidade. Lúcia, com a chegada de seu segundo filho, representa a continuidade da esperança e da renovação que permeia a cidade. Gostaríamos de convidar você a se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma das próximas histórias inspiradoras que compartilharemos. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração e enriquecem a mente. Além disso, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo, onde exploraremos outra narrativa poderosa que certamente irá inspirar e emocionar você. Obrigado por acompanhar o legado do soldado que perfurou Jesus na cruz. Descubra o seu destino depois. Esperamos que essa história tenha tocado seu coração e estimulado sua reflexão sobre as escolhas que moldam nosso destino. Até a próxima!